Meus irmãos, minhas irmãs, que bom, mais uma vez Deus permitiu na sua grande bondade o nosso encontro. Os que podem estar no templo, na comunidade, observando as distâncias, observando os padrões de higiene, e aqueles que estão realmente participando via online. Formamos uma grande assembleia, uma bonita assembleia ao redor de Jesus ressuscitado. Mais uma vez com o Evangelho de Mateus, hoje no capítulo 13, versículos 24 a 43. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: não, pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos, irmãs, a proposta do Evangelho deste domingo, 16º do tempo comum, fortalece o trabalho de cada cristão e de toda a comunidade na concretização do reino de Deus, no testemunho do reino, que é o reino da justiça. Mais uma vez, nos deparamos com o gênero literário das parábolas, o modo de Jesus falar que ajuda os seus ouvintes a perceber o reino, assim como eles
percebem os apelos, os sinais da realidade, eles vão perceber os apelos do reino através das parábolas do reino. As parábolas anunciadas por Jesus, os seus segredos, a sua beleza. A multidão, aquela multidão, Jesus propõe 3 parábolas. Primeiro, a parábola do joio e do trigo. Essa parábola mostra que a sociedade que vivemos, o mundo que nós vivemos, é um campo de semeaduras diferentes e contrastantes. Quer dizer, no mesmo terreno, no mesmo espaço, crescem o joio, a injustiça, e cresce o trigo, a justiça do reino. Quer dizer, cresce o mal e cresce também o bem. O inimigo que aparece nesta parábola, mais do que pessoas, são as estruturas injustas, maléficas, que buscam abafar o reino. Não permitem que o reino aflore. É preciso que joio e trigo, vejam bem, cresçam juntos, para que depois de crescidos, revele o que na verdade eles são. O que eles contêm, para que eles servem e sejam levados ao seu destino. Nada de pressa de eliminar o joio, cresçam juntos, não é? Vamos deixar o tempo dar, não é? O tempo ao tempo. Aí a gente depois no final, na colheita final, a gente vai ver o que é que vai acontecer, como disse Jesus, como explica Jesus. Segunda parábola, o grão de mostarda, pequenina semente, insignificante, né? Grãozinho de mostarda. Mas, encontrando condições favoráveis, não é? Ela que contém em si uma grande potencialidade, faz a vida desabrochar, faz a vida crescer, desenvolver-se. E ela vai crescer e tornar-se uma grande árvore, diz o Evangelho. De modo que os pássaros do céu vêm ali nessa árvore fazer o seu ninho. Olha só, sabe o que isso significa? Que as nações todas são acolhidas para fazer a experiência, para se abrigar no reino anunciado por Jesus. Ninguém está excluído, ninguém está de fora. Terceira parábola, o fermento. A mulher, né, toma 3 porções, né, de farinha e uma de fermento. E essa parábola é muito significativa, sabe por quê? Porque tanto a mulher como o fermento eram considerados o quê? Impuros. Impuros. Jesus se serve desta comparação da mulher que toma, né, o fermento e mistura nas 3 porções de farinha para falar do anúncio do quê? Do reino. Dizendo que o pouco subverte o muito, um pouquinho de fermento faz aquela massa levedar-se, tornar-se uma massa bonita, faz aquela massa crescer e ser um pão, um bolo saboroso. A vida cristã se justifica, meus irmãos e minhas irmãs, quando ela faz crescer o reino. Eu vou à missa para quê? Eu tenho devoção para quê? Eu creio em Deus por quê? Eu quero receber a Eucaristia para quê? Para poder me comprometer com o reino de Deus. Testemunhar este reino, não importa se eu vou ser perseguido ou incompreendido. As parábolas de Jesus tinham e têm como finalidade levar então ao discernimento, ao compromisso com o reino, semeado entre os filhos do reino e os filhos do diabo. Eles estão juntos enquanto caminham. Quem tiver ouvidos, ouça, lembrando o que é importante na realização do reino e como é que ele realmente acontece, pela prática da justiça. Em qualquer circunstância, a vitória será sempre do reino. Não nos esqueçamos da parábola da semente. A vitória será sempre do reino. Vamos confiar, vamos trabalhar, não tenhamos medo. Somos chamados a colaborar para que o reino de Deus desabroche e dê muitos frutos.
frutos, não é verdade? A paciência, a espera ativa, o respeito às etapas próprias do tempo são fundamentais. E se nós formos generosos, corações abertos, não é? Atentos, Deus vai realizar maravilhas. Serão muitos os frutos. E sobre todos dê essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Permaneça para sempre. Amém.